Misturas homogêneas são aquelas em que não podemos ver as diferentes partes. Aqui vão os processos de separação dessas misturas. Destilação simples. Separar sólidos em líquidos, como o sal dissolvido na água. Princípio básico. O líquido evapora e o soluto não. No balão de destilação, onde está a mistura, é aquecido o líquido que evapora e o sólido fica. Quando o vapor entra em contato com as paredes frias do condensador, volta a ser líquido e é coletado. Destilação fracionada. Dois líquidos, coluna de fracionamento. Nessa coluna, o líquido menos volátil vai se condensar e o mais vai ultrapassar a coluna e se liquefazer no condensador. Fusão fracionada. Mistura de sólidos com temperatura de fusão diferentes. Quando se aquecem, o que tem menor ponto de fusão derrete ou se funde primeiro, e então é possível separá-lo do outro sólido. Cristalização. Separa um sólido cristalino de uma solução e há uma evaporação do solvente de uma solução, provocando o aparecimento de cristais no soluto. Extração por solventes. Adiciona-se a água para obter um dos líquidos que está misturado ao outro. Exemplo: quando se tem uma mistura de álcool e gasolina, uma mistura pode ser separada quando adiciona água, porque o álcool se solubiliza na água e a gasolina não. Cromatografia. Quando os componentes das misturas são coloridos, porque assim permite separar os pigmentos, obtendo-se cromatogramas. Liquefação fracionada. Lembrando que todas as misturas de gases são homogêneas, a liquefação fracionada são misturas de gases com pontos de ebulição diferentes. Um dos gases se torna líquido antes do outro, por causa da diminuição da temperatura e do aumento da pressão. Misturas heterogêneas são aquelas em que podemos ver as diferentes partes. Aqui vão os processos de separação dessas misturas. Separação magnética. Utiliza-se em misturas com componentes ferromagnéticos. Estes materiais são extraídos pelos ímãs, o que separa os dois. Separação por sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o gasoso, como ocorre com o iodo em determinadas condições de temperatura e pressão. Para realizá-la, basta aquecer a mistura ou a solução à temperatura adequada, recolher os vapores e resfriá-los. Eles passarão por uma sublimação regressiva, isto é, diretamente de gás para sólido. Separação por filtração, usado para separar um sólido de um líquido ou um sólido de um gás. É utilizado um filtro onde a mistura é despejada sobre ele e o sólido não dissolvido fica retido e a parte líquida passa livremente. Esse filtro contém uma superfície porosa que retém a parte sólida e deixa passar a parte líquida. Um exemplo de filtração muito utilizado no nosso dia a dia com o filtro de papel é no preparo do café. Existem também muitos outros tipos de filtros, como de algodão, porcelana, argila e outros. Decantação é a separação de dois líquidos ou de um líquido e de um sólido. Se você quiser separar um líquido de um sólido, é só esperar um certo tempo, porque o sólido vai para o fundo do recipiente. Quando a decantação é usada para separar um líquido immiscível, é necessário um funil de separação. Centrifugação. A centrifugação acontece quando os sólidos possuem uma dimensão muito pequena e a filtragem e a decantação não são úteis. É muito utilizado a mistura em tubos de ensaio, que colocados em uma centrifugadora giram em posição quase horizontal a grande velocidade. Então é feita a separação. Temos a centrifugação manual, que geralmente são usadas em laboratórios e servem para trabalhos simples. Dessecação. Tem o objetivo de evaporar o líquido que empapa ou dissolve o sólido. Se produz aquecendo a amostra diretamente na chama. A dessecação termina quando se pesa o recipiente com pequenos intervalos de tempo e seu peso não se altera. Flotação. É a mistura onde um líquido tem uma densidade intermediária em relação a dos outros componentes. O componente menos denso flutua e o mais denso afunda no recipiente. Um exemplo seria a separação da serragem misturada com areia por flotação. A serragem flutua e a areia afunda. Catação é o processo de separação manual dos diferentes componentes ou fases que compõem uma mistura. Separa misturas do tipo sólido-sólido. O termo provém do ato de catar os ingredientes. Um exemplo é o ato de separar grãos bons e ruins do feijão. Ventilação. Método de separação de substâncias sólidas de densidades diferentes por meio de uma corrente de ar. Um exemplo é separar a palha do grão de arroz.
É aplicada uma corrente de ar e a palha voa. Na foto demonstra a ventilação em um automóvel.